Competência fiscalizadora e corretiva em procedimentos licitatórios. A competência fiscalizadora e corretiva dos tribunais de contas em relação aos procedimentos licitatórios é um tema de grande relevância no contexto da administração pública. Os tribunais de contas, que atuam como órgãos de controle externo, têm a responsabilidade de garantir a legalidade, a eficiência e a transparência nos gastos públicos, e isso inclui a supervisão das licitações realizadas pela administração pública. O papel dessas instituições na fiscalização dos processos licitatórios é fundamental para assegurar que os princípios da moralidade e da impessoalidade sejam respeitados, evitando fraudes e desvios de recursos. A Lei de Licitações, que regulamenta as contratações públicas no Brasil, confere aos tribunais de contas e a outros órgãos do sistema de controle interno a competência de solicitar cópias dos editais de licitação já publicados. Essa medida é uma ferramenta essencial para que os tribunais possam realizar análises e verificações sobre a conformidade dos procedimentos licitatórios com as normas vigentes. A solicitação de cópia do edital é um passo inicial que possibilita uma fiscalização mais aprofundada das condições estabelecidas para a concorrência, garantindo que não haja abusos ou irregularidades. Além de solicitar a documentação pertinente, os tribunais de contas têm a autoridade para determinar a adoção de medidas corretivas. Essas medidas, que devem ser de cumprimento obrigatório, visam corrigir possíveis falhas identificadas nos processos licitatórios. É importante ressaltar que a determinação de medidas corretivas deve ser sempre motivada e casuística, ou seja, deve estar fundamentada em evidências específicas e concretas que justifiquem a intervenção do tribunal. Essa abordagem assegura que as correções sejam pertinentes e eficazes, evitando intervenções desnecessárias que possam comprometer a autonomia da administração pública. O controle prévio sobre os editais licitatórios é um aspecto crítico da função dos tribunais de contas. Essa fiscalização permite que os tribunais avaliem se as regras e os critérios estabelecidos nos editais estão em conformidade com a legislação e com os princípios que regem a administração pública. Entretanto, é fundamental entender que os tribunais de contas não têm o poder de substituir o critério de julgamento da licitação por outro que considerem mais apropriado, salvo em casos em que o critério escolhido seja manifestamente irrazoável. Isso é importante para preservar a discricionariedade do administrador público, que deve ter liberdade para decidir sobre os aspectos técnicos da licitação, desde que respeitados os limites legais. Um exemplo prático dessa competência fiscalizadora pode ser observado quando um tribunal de contas identifica que um edital de licitação estabelece critérios de habilitação que podem excluir indevidamente potenciais concorrentes. Nesse caso, o tribunal pode solicitar a revisão desses critérios para garantir que o processo licitatório seja inclusivo e transparente. Se a administração pública não atender a essa solicitação, o tribunal pode determinar medidas corretivas, como a suspensão da licitação até que as adequações sejam realizadas. A atuação dos tribunais de contas também envolve a análise dos contratos resultantes das licitações. Isso inclui verificar se os contratos estão sendo executados de acordo com as condições estabelecidas e se os pagamentos estão sendo realizados de forma regular. Caso sejam identificadas irregularidades, como pagamentos por serviços não prestados ou contratações que não atendem aos requisitos legais, o Tribunal de Contas pode agir para corrigir essas falhas, garantindo a proteção do patrimônio público. Além disso, a fiscalização dos procedimentos licitatórios também se estende ao acompanhamento da execução dos contratos. Os tribunais de contas realizam auditorias que visam verificar se os serviços estão sendo prestados conforme o estipulado no edital e no contrato e se os recursos estão sendo utilizados de forma eficiente. Essa função de acompanhamento é essencial para evitar que os contratos se tornem apenas uma formalidade, garantindo que a administração pública cumpra seu papel de forma responsável e transparente. A competência dos tribunais de contas em relação à licitação não se limita apenas à fase inicial do processo. Ela se estende ao controle da execução do contrato e ao acompanhamento dos resultados obtidos pela administração pública. Isso significa que os tribunais não apenas fiscalizam a legalidade dos atos, mas também buscam avaliar a efetividade das ações realizadas com os recursos públicos. Essa visão abrangente do controle é fundamental para promover uma gestão pública mais responsável e eficaz. Em situações em que são constatadas irregularidades em processos licitatórios, as consequências podem ser graves. Além da possibilidade de responsabilização dos gestores públicos, as irregularidades podem levar à anulação dos contratos firmados,
comprometendo a continuidade dos serviços prestados. Os tribunais de contas, ao exercerem sua função fiscalizadora, têm a responsabilidade de agir com rigor, mas também com responsabilidade, promovendo a correção das falhas sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais à população. O papel dos tribunais de contas na fiscalização dos procedimentos licitatórios também está relacionado à promoção da transparência na gestão pública. Ao exercerem essa função, os tribunais contribuem para que a sociedade tenha acesso às informações sobre como os recursos públicos estão sendo aplicados e quais critérios estão sendo utilizados nas contratações. Essa transparência é fundamental para fortalecer a confiança da população nas instituições e para fomentar a participação social na fiscalização da administração pública. Outro aspecto importante a ser considerado é a capacitação dos gestores públicos em relação às normas e procedimentos licitatórios. A atuação dos tribunais de contas não se resume apenas à fiscalização, mas também deve incluir ações educativas que visem orientar os gestores sobre as melhores práticas na condução das licitações. Programas de capacitação podem ser desenvolvidos para disseminar conhecimentos sobre legislação, critérios de julgamento e obrigações contratuais, contribuindo para a melhoria da qualidade das licitações realizadas. Por fim, a competência fiscalizadora e corretiva dos tribunais de contas em procedimentos licitatórios é um elemento essencial para a construção de uma administração pública mais eficiente e transparente. A atuação desses tribunais é fundamental para garantir que as licitações sejam conduzidas de forma legal e ética, promovendo o uso responsável dos recursos públicos e assegurando que os interesses da sociedade sejam priorizados. Essa fiscalização rigorosa, combinada com a orientação e a capacitação dos gestores, contribui para a efetividade das políticas públicas e para a construção de um Estado mais justo e equitativo. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!